Perguntas e respostas 7. Perguntas e respostas 7. Do livro O Consolador, Francisco Cândido Xavier. Pergunta 182. O remorso é uma punição? O remorso é uma punição? O remorso é a força que prepara o arrependimento. Como este, é a energia que precede o esforço regenerador. Choque espiritual nas suas características profundas. O remorso é o interstício para a luz, através do qual recebe o homem a cooperação direta e indireta de seus amigos do invisível, a fim de retificar seus desvios e renovar seus valores morais na jornada para Deus. Então, o remorso, embora doa, embora machuque muito, mas ele é maravilhoso. Por quê? Porque ele vai nos levar ao arrependimento. O remorso é reconhecimento de erros, de coisas que machucam a nossa alma. E quando ele vem, ele faz com que nós reflitamos sobre os acontecimentos, sobre os fatos, não procurando culpados, não levantando que foi feito assim por causa de tal pessoa. Não. Simplesmente não aceita mais ficar de mal, ficar afastado e sozinho consigo mesmo. Seu interior está brigando com ele. Ele não quer isso mais. Então vem o arrependimento. O arrependimento leva a buscar a reconciliação, ao refazimento e consertar aquilo que foi danificado. Então, agradeçamos quando nós sentirmos remorso, sabe? Não fica pensando assim, eu estou com remorso. Ou então, as pessoas criticam muito, né? Tá vendo? Está sofrendo pelo que fez, está com remorso. Não cuidou da pessoa a vida inteira, agora que perdeu a pessoa, está aí chorando, está com remorso. Então, nós somos julgados a todo instante que nós devemos sofrer mesmo, que nós não fizemos as coisas que as pessoas acharam que devia ser feita. Nunca pense assim. Se o remorso te visitou, parta para o arrependimento e não esqueça o julgamento das pessoas. As pessoas julgam e condenam, mas muitas delas sofrem com remorso em si, mas não fazem esse remorso adiantar, porque elas culpam a pessoa ou as pessoas pelo que ela está passando. Não faça isso. Se o teu interior estiver mal, agradeça essa dor que está aparecendo e vai buscar a luz, a solução. E a cada erro tem que ser consertado. Então, remorso, arrependimento e iluminação. Boa sorte. 199. Poderá a razão dispensar a fé? Poderá a razão dispensar a fé? A razão humana é ainda muito frágil e não poderá dispensar a cooperação da fé que a ilumina para a solução dos grandes e sagrados problemas da vida. Em virtude da separação de ambas, da fé com a razão, nas estradas da vida, é que observamos o homem terrestre no desfiladeiro terrível da miséria e da destruição. Pela insânia da razão, a loucura da razão, sem a luz divina da fé, a força faz as suas derradeiras tentativas para senhorar-se de todas as conquistas do mundo. Falastes demasiadamente da razão e permaneceis na guerra da destruição, onde só perambulam miseráveis vencidos. Revelaste as mais elevadas demonstrações de inteligência, mas mobilizais todo o seu conhecimento para o morticínio sem piedade. Pregastes a paz, fabricando os canhões homicidas. Pretendeste haver solucionado os problemas sociais, intensificando a construção de cadeias e dos prostíbulos. Esse progresso é o da razão sem fé, onde os homens se perdem em luta inglória e sem fim.
Este chamado progresso é o da razão sem fé, onde os homens se perdem em luta inglória e sem fim. Se só usarmos a razão, teoricamente nós seremos frios, sem sentimentos. Esses sentimentos que nós estamos falando é de piedade, de fraternidade. Nós seremos juízes frios, baseados em verdades, em ensinamentos, em comportamentos. Não há flexibilidade nenhuma. Você errou, está condenado. Fim de papo. Não tem nada que você possa fazer. E quando se tem fora a fé, o sentimento espiritual, nós partimos para o materialismo, para as conquistas de coisas que nós não levaremos após a morte. E muitos de nós estão caminhando cegamente, desordenadamente, nesse caminho do materialismo, que Jesus veio esclarecer que é errado, tentar eliminar e levar a alma à bondade. E hoje não é hoje sempre e no futuro também, haverá homens que sempre estarão em busca dos desejos e realizações na Terra ou no planeta que estiver vivendo. E essas realizações são conquistas materiais, casas, apartamentos, muito dinheiro, toda forma de viver a vida do mundo, porque ele acha que não existe vida após a morte. Ele acha e não aprendeu e usar sua razão e ver como Deus dá tudo isso para nós. Criou tudo para simplesmente nós virmos aqui, destruir muitas vezes por ganância e deixar de realizar as obras que nós pedimos para realizar. Então, vamos analisar de forma simples. A razão sem fé, ela é prejudicial a nós em todos os sentidos. Todos os sentidos. Físicos, emocionais, sentimentais, doenças, acarreta muito. Em primeiro lugar, quanto mais nós aumentamos a nossa bolsinha de dinheiro, mais nós vamos querer alimentá-la. É um tio Patinhas da vida. Só que vai ser muito desonesto o que nós vamos fazer. Nós vamos roubar, nós vamos desviar, nós vamos conquistar alguma coisa seriamente, mas será muito pouco no desejo de ser um trilionário, de ser uma pessoa de vulto na sociedade, estar em capas de revistas, etc., televisão, rádio, mídias. Este está usando mais a razão, não está usando a fé junto. É muito perigoso. Não deixe isso acontecer com você. Faça a razão caminhar mais próximo da fé, porque a fé leva sentimentos que ajudam as pessoas, ajuda a nós, ajuda todo mundo. E nós precisamos disso sempre, porque a nossa reencarnação é para elevar os nossos sentimentos. Vamos fazer isso? Razão e fé. Se pudermos na mesma proporção, ok. Se a fé for um pouquinho acima, maravilhoso. Sem fanatismo, hein, gente? Mas se a razão for muito acima da fé, para porque a catástrofe está vindo. O tsunami está vindo em cima de você. 237. Existe diferença entre doutrinar e evangelizar? Existe diferença em doutrinar e evangelizar? Há grande diversidade entre ambas as tarefas. Para doutrinar, basta o conhecimento intelectual dos postulados do Espiritismo. Para evangelizar, é necessário a luz do amor no seu íntimo. Na primeira, bastarão a leitura e o conhecimento. Na segunda, evangelizar, é preciso vibrar e sentir com Cristo.
Por esses motivos, o doutrinador muitas vezes não é senão o canal dos ensinamentos, mas o sincero evangelizador será sempre o reservatório da verdade, habilitado a servir às necessidades de outros, sem privar-se da fortuna espiritual de si mesmo. Então, conversar com os espíritos requer, que é feito no trabalho mediúnico, requer a caridade, a bondade, a suavidade, o respeito. Tentar tirar esse espírito do sofrimento que ele está. Mostrar para ele que todos nós erramos, ele errou, mas tem a oportunidade de seguir o caminho do bem, pagando essas dívidas, sem dúvida nenhuma, mas não nessa forma que eu estou falando. As pessoas dizem assim, ainda dizem assim, você já morreu, o que você pensa? Você está no corpo de um médium, olha aqui, é mulher, é homem, etc. Isso não é doutrinação. Evangelizar no sentido popular, fazer a pregação do evangelho, também não é doutrinar, esclarecer o espírito. O espírito precisa não de conhecimento intelectual também não. Ele precisa, na verdade, a doutrinação é uma entrevista. Saber o que ele está sentindo, o que ele está precisando, por que ele está sofrendo, mas sem xeretar nada, sem cutucar nada. À medida dessa conversa que vai se tendo, através do médium falante, nós vamos ver o sofrimento, a angústia, em que ponto esse espírito se machucou para estar assim. Machucou porque talvez machucou alguém, não é que se machucou sozinho, não. Ele está lutando. E tem muitos que estão querendo sair disso, e outros estão querendo buscar, encontrar, se vingar. Temos que mostrar a eles que a vingança não vai fazer nada, ele já está sofrendo. E normalmente ninguém erra sozinho. Então, de uma certa forma, há várias casas espíritas que fazem a doutrinação diferente. Não é diferente no conteúdo, mas na forma de agir. Então, tem doutrinações que se faz muita prece pelo Espírito. Eu vou rezar um Pai Nosso para você. Depois, daqui a pouco, eu vou rezar outro Pai Nosso. Ou então fica perguntando, mas você se arrepende do que você fez? Você se arrepende disso? Por que você fez isso? Não pode ser feito isso. Ele já está em sofrimento, ele quer largar disso. Não é assim que se faz. Então, fazer essa comunicação com ele, essa entrevista, esse auxílio, esse socorro, requer habilidade emocional de Cristo. Como Cristo faria essa doutrinação? Você tem que pensar assim. Não ser Jesus, mas pensar como Jesus. Jesus acolhia, escutava, curava quando era permitido pelas leis divinas, não contrariou nenhuma lei divina. Abraçava, deixava-se ser tocado, curado, agraciado. É mais ou menos isso que se deve levar numa doutrinação. Tocar esse espírito no sentimento dele mais nobre. Eliminar essas dores, oferecendo cuidados nas colônias espirituais. É maravilhoso, é um trabalho fantástico, se for feito realmente de forma bem simples, carinhosa, amorosa, profunda, sem julgamentos, sem nenhuma forma de ataque a esse espírito, ele vai aceitar o tratamento, porque ele está doendo muito, está sofrendo muito. E já passou vários anos após a sua morte que esse sofrimento está corroendo ele. Então vamos pensar assim. Eu assisti um trabalho de doutrinação, foi maravilhoso. O outro diz assim, foi muito fraco. Ele não pregou o evangelho, ele não pregou a cultura, ele foi muito mole, macio, doce, meigo com alguém que prejudicou alguém, que matou alguém, que destruiu alguém. Você está condenando esse espírito. E Jesus falou, não julgue e não condene. Quanto mais o doutrinador tem que fazer o quê? É Jesus em pessoa. Ponha isso na mente.
Todo o trabalho de doutrinação você vai fazer ou vai assistir, pense como Jesus faria. Você vai ter a resposta do que é trabalho, doutrinação bem feita. Nós pensamos e analisamos tudo que nos envolve. E nós vamos encontrar muitas respostas. Pode ter certeza disso. Na leituras, nós encontramos erros, acertos, colocações pessoais, traduções erradas da língua original onde foi feito este escrito. Não se preocupem com isso. Analisem, reflitam, tenham fé raciocinada, pensem. É possível isso? Não é possível. Mas tem que ter conhecimento, tem que estudar. Quando duvidar de alguma coisa, vai procurar fonte de informações. Não se esqueça disso. 268. Os 10 mandamentos recebidos por Moisés no Sinai, base de toda a justiça até hoje no mundo, foram alteradas pelas seitas religiosas? As seitas religiosas de todos os tempos, pela influenciação de seus sacerdotes, procuram modificar os textos sagrados. Todavia, apesar das alterações transitórias, os 10 mandamentos, transmitidos à terra por intermédio de Moisés, voltam sempre a ressurgir na sua pureza primitiva, como base de todo o direito no mundo, sustentáculo de todos os códigos da justiça terrestre. Justamente isso. Todas as pessoas interpretam as coisas da forma que lhe interessa. Então, os 10 mandamentos é único, é imutável. São as leis realmente que nós precisamos seguir. Quem seguir fielmente esses mandamentos, não puramente, fielmente, no sentido de diminuição, eliminação, não aplicação, não realizar aqueles itens que falam para nós: não matar, não roubar, não destruir, etc. E os outros, nós vamos eliminando o mal do mundo. Quando veio os 10 mandamentos, foi para unificar as pessoas, para tirar das pessoas esses ódios, essas raivas, essas disputas entre partidos, entre classes sociais. É a igualdade do ser humano nos seus direitos. É a igualdade das pessoas em poder pensar, em poder sorrir, em poder amar. Lógico que, pelo livre-arbítrio, muitos desses mandamentos nós não respeitamos, porque temos dentro do nosso espírito tendências, erros muito fortes, que nós temos que eliminar com o tempo. Esse tempo nós não sabemos quanto será de duração. Mas essa vida é muito pouco. Não pensa que, eu vou conseguir. Não vai conseguir nada, não. Vai melhorar muitos aspectos. Então, o que aconteceu? Como havia muitas divisões, e sempre haverá divisões em qualquer setor da vida, por usarmos a razão e a vontade de querer ter as coisas, ou desonestamente fundar associações, ONGs, religiões, crenças, seitas, nós vamos deturpar os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos seriam para nós sermos honestos, leais com Deus, com a divindade. Todos nós somos irmãos, independente de raça, de cor, de credo, de qualquer coisa. O respeito à divindade seria o respeito ao seu irmão que está com você, ao seu semelhante que está vivendo com você. E o pedido de Deus foi muito claro para nós. Cuide dos reinos que eu estou te dando. Você vai viver neles, você vai precisar deles. Então, quando nós criamos, eu vou sair do centro espírita que eu estou, da religião católica que eu estou, etc., e de outras crenças, seitas, fala assim, eu vou abrir o meu centro.
vou abrir a minha igreja. E vai fazer. Só que ele está contestando todo normas, regras, condutas daquela religião que ele estava. E ele quer fazer a moda da casa. Ele vai criar regras, normas, e normalmente vai ter dinheiro envolvido. Normalmente acontece. Vai ter casta, quer dizer, vai ter pessoas ricas envolvidas conforme o centro ou a entidade que for informar. E a possibilidade de desvio de dinheiro é muito grande, porque o objetivo muitas vezes é se arrumar na vida terrestre, se prejudicar, se destruir na vida espiritual. Os 10 mandamentos não veio para fazer isso, Moisés não veio para fazer isso. As aplicações dos 10 mandamentos no tempo de Moisés às vezes baixava as suas leis, dizendo que Deus mandou. Mas era um povo muito rude, muito cruel. Era ter que levar da crueldade à bondade. Até hoje, estão tentando levar nós da crueldade à bondade. Melhoramos um pouquinho, sim. Mas muitos entre nós ainda são portadores de uma crueldade desumana. Essas pessoas destroem com a fé das pessoas. Elas brincam com o sentimento divino nessas pessoas. Elas manipulam as pessoas. Não pode fazer isso. Nem você se deixar manipular por religiosos de qualquer área. Não é uma área ou outra, não. Todas as religiões deveriam ser boas porque tem Deus. Mas o interesse daquele que está comandando altera. Então veja bem aonde você vá, onde você frequente. Creia que existe vida após a morte. Jesus mesmo disse que terá que renascer. Foi provado, está provado que muitas pessoas retornaram à vida cientificamente comprovado. Então vamos, experiência quase morte. As pessoas voltam dizendo que encontraram pessoas queridas e falou, não, volta que não é seu tempo. Nós temos que crer que existe vida, sim, a vida é eterna. Nós somos espíritos eternos e vamos viver eternamente junto a Deus, junto aos nossos queridos irmãos elevadíssimos, porque nós chegaremos lá. Então, os 10 mandamentos é a base de toda a justiça. Nunca se afastem deles e não deixem que as pessoas o derrotem usando os 10 mandamentos de forma errada. Tá bom? 291. Como interpretar o anticristo? Podemos simbolizar como anticristo o conjunto das forças que operam contra o evangelho na Terra e nas esferas vizinhas do homem, mas não devemos figurar nesse anticristo um poder absoluto e definitivo que pudesse neutralizar a ação de Jesus. Porquanto, com tal suposição, negaríamos a previdência e a bondade infinita de Deus. Como sempre dizemos, Deus não criaria, jamais criaria espíritos perpetuamente vingativos e cruéis. Como não criaria também anjos iluminados sem ter a sua passagem e experiência pelas reencarnações. Então, esse anticristo, eles querem destruir o evangelho. Por que o evangelho? Por que não os outros livros de cultura? Cultura mesmo. Ele vai aonde que mexe com o sentimento humano. Por quê? Se nós conseguíssemos ter um sentimento tranquilo, de certa forma, bem postado, equilibrado, ele não conseguiria atingir a nós. Mas isso está dentro do Evangelho. O Evangelho que prega a bondade, o amor, o carinho, a ternura, a benevolência, a indulgência. O Evangelho é isso. O Evangelho é reavivar, fortificar os sentimentos espirituais de amor a Deus,
ao próximo e a si mesmo. Se o anticristo, as pessoas que querem ter você na mão, elas têm que eliminar isso de você. Elas têm que mostrar um Deus que vai te dar tudo o que você precisa. Vai te mostrar que você ser muito caridoso, as pessoas vão abusar de vocês. Enfim, há muitas formas de fazer a destruição desse sentimento do Evangelho dentro de nós. Então nós precisamos estar atentos a isso. Vamos buscar dentro de nós esses elementos, nós temos. É só pegar qualquer passagem do Evangelho e nós vamos ter a certeza de quanto Deus é bom, de quanto Deus criou cada um de nós para levar esse carinho, essa ternura a quem estiver precisando. Hoje é você, amanhã serei eu. Pense nisso e faça a sua vida ser melhor possível com certeza. Não deixe se levar por pessoas fanatizadas, por pessoas que têm interesses escusos, mas saiba, Evangelho é a tua vida. Amor acima de tudo. Fora da caridade, não há salvação. 312. Como interpretar a afirmativa de João? 3 são os que fornecem testemunho no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo, ok? João referia-se ao Pai, lógico, Deus, a Criador. Ao Verbo, ao Filho, Jesus, que constituía para a terra a sua mais perfeita personificação. E o Espírito Santo, a legião de espíritos redimidos e santificados, que cooperam com o Mestre Divino, desde os primeiros dias da organização terrestre, sob a misericórdia de Deus. Quando fala aqui santificados, nós precisamos tomar um pouco de cuidado, porque quando há santificação de pessoas que viveram e as religiões o levam como santos, tem muitos desses que, quando estão desencarnados no espaço, e são canonizados, santificados, e nós que estamos nessa religião, na outra religião que faz isso, nós temos essa adoração. É como o espírito puro, santos, arcanjos, etc. São espíritos, mas esse daqui, ele está em fase de evolução ainda. Então ele vai sentir no mundo espiritual, onde estiver, se recuperando, vendo os erros e acertos, planejando futuras reencarnações. Na verdade, chega um ponto que ele não aguenta ficar lá de tanta adoração que nós temos por ele. E ele não é merecedor disso, ele não conquistou, ele não chegou a ser anjo. Anjo no sentido de elevação espiritual. Alguém o nomeou santo e ele se sente mal. Então ele pede para reencarnar e quer reencarnar muito rápido. Então, o Pai, Deus, o Verbo, o Filho, Jesus, o Espírito Santo, todos os espíritos que chegaram à perfeição e pureza espiritual através das suas reencarnações, do seu trabalho de evolução. Então precisamos, não é para deixar de descrer nos santos que você crê, mas pense bem, se você amanhã fosse santificado, e eu e todas as pessoas do mundo estaríamos pedindo ajuda a você, pedindo que você nos amparasse, nos protegesse, será que você ficaria feliz ou se sentiria mal por não ter essa amplitude de angelicalidade que poderia me ajudar? Vamos analisar tudo, não é para jogar tudo fora também não. Não é assim que nós agimos.
Quando nós frequentamos uma religião, uma seita, nós recebemos ensinamentos. E aqueles ensinamentos nós levamos conosco, não tem dúvida nenhuma. Quando nós aprendemos outras religiões, mudamos de religião a outros conceitos, melhores ou piores, depende para onde que nós caminharmos. Vamos entrar em conflito com aquilo que nós aprendemos e acreditávamos, com as novas instruções, orientações. Mas nunca se esqueça, anjos são espíritos que conquistaram a pureza espiritual, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pela sua luta. E Deus protege a todos nós. Mas nunca prejudique a sua fé. A sua fé não pode ser prejudicada. Tem pessoas que adoram um retrato. Tem pessoas que adoram o sol, como se Deus fosse ali. Não há problema disso. A fé dele ainda precisa ter uma imagem, precisa ter isso. E como eu falei, da onde que nós viemos, nós tivemos ensinamentos. E esses ensinamentos não são ruins, não são ruins. Mas nós devemos crer que nós precisamos acreditar em Deus, em Jesus, na espiritualidade elevada e, acima de tudo, chegar até pertencer a esse quadro de espiritualidade elevadíssima, pura. Nós temos que fazer isso. Que Deus nos abençoe bastante, mas nunca critique a religião que você esteve. Ela te ensinou o que ela prega. E ela, se pregar Deus, Jesus, ela não vai te ensinar nada errado em questão de sentimento, de fé. Pode fazer você ficar confuso ao ler outras matérias, ao ler outros ensinamentos, mas nunca deixe de acreditar que Deus é amor, é bondade, é carinho, aonde você estiver. Que a espiritualidade vai te ajudar dentro das possibilidades e permissão de Deus. Tá bom? Muito bem. 350. Pode a fraternidade manifestar-se sem abnegação? Pode a fraternidade manifestar-se sem abnegação? Fraternidade pode traduzir-se por cooperação sincera e legítima em todos os trabalhos da vida, em toda a cooperação verdadeira. O personalismo não pode subsistir, salientando-se que quem coopera cede sempre alguma coisa de si mesmo, dando testemunho de abnegação, sem a qual a fraternidade não se manifestaria no mundo de jeito algum. A fraternidade é a lei de assistência mútua e da solidariedade comum, sem a qual todo progresso no planeta seria praticamente impossível. Então vamos ser fraternos, vamos nos ligar, auxiliar, realizar trabalhos juntos de caridade, de auxílio, de socorro, de amparo, de esclarecimento, de ensinamento. Quem tem a capacidade de ensinar a pessoa a ler, a escrever, vá lá e dê seu tempo para isso, gratuitamente. E com muito amor, com muito respeito, com muito carinho, todas as atividades fraternas têm que ser feitas assim. A humanidade precisa de fraternidade, senão não sobrevive. Nós precisamos trazer de novo essa fraternidade. Não vai trazer igualdade entre seres, não traz essa igualdade social, não traz. Sempre haverá essa diferença de riquezas, por um motivo ou por outro que não importa nesse instante. Nesse instante importa sabermos que fraternidade é socorro às pessoas, de qualquer forma que ela precise. E uma das formas que ela precisa normalmente é ser ouvido. Ter o direito de dizer o que ela pensa, o que ela sente, o que ela concorda, discorda.
Vamos ser mais bons ouvintes, vamos ser ouvintes fraternos. Vamos parar de julgar, condenar e manter uma fraternidade no íntimo nosso. É uma coisa que precisa ter sigilo. Quando socorremos, atendemos alguém, o sigilo da confiança dela passar para nós a sua dor tem que ficar conosco. Não vá ventilar isso, não seja descaridoso. É para ser caridoso na essência mais profunda que nós tivermos na nossa alma, no nosso coração neste momento. Então, fraternidade requer abnegação, renúncia, sigilo, devotamento às atitudes que Jesus fez na prática. Espero que vocês recebam com carinho essa pergunta e resposta 7, que possa auxiliar de alguma forma a todos nós. E comentem, compartilhem, deem seu like. Discordam? Comentem. Olha, eu discordo disso, ou então eu gostaria